Glória a Deus. Amém, queridos? 2022 vai ser extraordinário. Amém. Você que está em casa também, recebe essa palavra. Nós estamos nos movimentando profeticamente esses dias, né? Isso que celebração é isso, é mover os céus, né? É mover o mundo espiritual para que a gente possa caminhar e ultrapassar os desafios, os limites. Eu creio que todos nós estamos muito gratos a Deus por termos chegado até aqui. Enfrentamos 2 anos muito difíceis, 2 anos bastante desafiadores, né? Mas chegamos. Amém? Chegamos até aqui, um privilégio, né? De estarmos juntos mais uma vez. E depois de ouvir tantas palavras fortes hoje, né, sobre resgatador, ontem, hoje, eu quero tentar ser assim, bem objetiva e prática dentro desse tema. E quando Levítico 25 fala, você já tem que saber de cor, né? Fala, então virá o resgatador. Todos os dias você vai profetizar isso. Então virá o resgatador. Essa é a palavra profética, né, que está ressoando. E hoje uma das nossas bispas compartilhou que assim que ela saiu do salão da igreja, ela foi procurada por um senhor que falou assim, eu vim aqui para vender aquele lote que você está esperando há muito tempo. O lote atrás da igreja entregou para ela hoje. Então, assim, já começou, tá, gente? Se prepare, porque você vai ver, amém? Nós vamos ver coisas sobrenaturais. Está pronto para isso? Amém. Pronto para o sobrenatural, amém? O tema da minha palavra é o resgate através da palavra profética. Então, esse tema, né, já está sendo bastante explorado, mas, assim, é muito importante, aprofunda, compreende, isso é importante, né? A gente fica falando a mesma coisa, né? Porque você vai encontrar na Bíblia várias menções a respeito desse tema, o resgate, o resgatador. A primeira menção está em Gênesis capítulo 48, 16. Eu gosto sempre de pensar, qual foi a primeira vez que essa palavra foi mencionada? Ela foi mencionada quando Jacó fala assim, o anjo que me redimiu, me salvou de todo mal, agora abençoe esses meninos. Então, Jacó já reconhecia essa função, né? Eu fui resgatado, ele me redimiu. Você vai encontrar, a tradução, ela, na língua portuguesa, você vai encontrar às vezes, redimiu, resgatou, livrou, tem o mesmo significado. Então, em outros momentos, nós vamos encontrar, por exemplo, Êxodo capítulo 6, portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios e vos livrarei da servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grande juízo. Então, essa palavra, esse mover de Deus, ele passa por toda a história do povo judeu, até chegar a Jesus Cristo, que é o nosso resgatador na nova aliança, né? Então, um trabalho de Deus no Velho Testamento foi resgatar um povo físico, um povo, né, para si. A Bíblia fala que Deus queria ter um povo para si, e Ele resgatou esse povo para si, né? Então, muito interessante isso. Olha aqui, 1 Crônicas 17, 21. Se você for estudar esse assunto, você vai pirar, né? Porque é muita coisa. Olha aqui. E quem há como teu povo Israel, única gente na terra a quem Deus foi resgatar para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas e lançando as nações diante do teu povo que resgatastes do Egito. Então, poder resgatador de Deus estava atuando para quê? Porque Deus queria ter um povo para Ele. E foi por isso que Jesus veio também, porque Deus queria ter um povo para si. E para ter um povo para si, esse povo precisava ser resgatado da escravidão, da cegueira espiritual, precisava ser resgatado, né, de grilhões.
Mas, aí eu quero te mostrar uma coisa que talvez vocês não tenham visto ainda. Salmo 119, 134. Olha o que diz Salmo 119, 134. Resgata-me da opressão humana, para que eu possa guardar os teus preceitos. Uau! Resgata-me da opressão humana. Então, a Bíblia é fantástica, né? Resgate espiritual, resgate do Egito, e de repente você encontra um versículo desse que fala assim: Senhor, me resgata da opressão do homem para que eu possa guardar os teus preceitos, para que eu possa te servir com inteireza de coração. O que é opressão humana, né? Nós temos que lembrar que a igreja enfatiza muito resgate espiritual, libertação espiritual, isso é maravilhoso. Não tem ninguém na terra que faça um trabalho tão fantástico como a igreja de libertação espiritual. Mas eu quero que você saiba essa noite, Deus não quer te resgatar apenas espiritualmente, Ele quer te resgatar por inteiro. Ele quer resgatar a sua vida de todos os embaraços, de todas as feridas, de tudo que aconteceu na sua vida. Por isso que está escrito, resgata-me também da opressão humana. O que é a opressão humana? É um princípio muito interessante. O homem não foi criado para ser oprimido por outro homem. A Bíblia diz que Deus nos criou para governar. O domínio do homem sobre o homem é um desvio, é um pecado. Dominar sobre o outro, não, nós temos que amar, que servir, né, que cuidar. Mas a opressão humana destrói as pessoas. A opressão humana é o abuso, é o desrespeito, é a violência, é o sofrimento que muitas pessoas vivem hoje na terra, criados em famílias opressoras, né, que vai passando de geração em geração, pais que amaldiçoam seus filhos, pais que abandonam seus filhos, pais que não são capazes de cuidar dos seus filhos, porque também não foram cuidados. Eu quero te falar essa noite, a igreja é uma voz profética esses dias para restaurar pessoas da opressão humana. Para tirar as pessoas do cativeiro humano, de vozes, de experiências, de situações que destruíram a sua identidade. E eu achei fantástico isso, resgata-me da opressão humana. A opressão espiritual está clara, está límpida na Bíblia, mas escondido lá no meio, Davi faz essa oração. Resgata-me da opressão humana. O que a opressão humana faz? Destrói a esperança das pessoas. A opressão humana diz, não, você não pode, você não dá conta, você nunca vai ser ninguém. A opressão humana passa de geração em geração até que o resgatador apareça. E eu quero que essa noite você entenda isso. Você está aqui como líder, como filho de Deus, para ser um resgatador das pessoas. Chore candará. É isso que nós estamos fazendo. É isso que a igreja faz, a igreja é a voz profética para dizer para as pessoas, não, a sua vida não precisa continuar nessa miséria, nessa pobreza, nessa tristeza, nessa infelicidade, nessa depressão. Existe uma outra voz que você precisa ouvir. Que coisa interessante, né? Então, assim, você vai talvez encontrar na sua Bíblia a palavra, esse texto, como livra-me da opressão dos homens. Livra-me, resgata-me, é a mesma palavra no original hebraico, tá? Então, que significa redimir? Olha aqui, 1 Pedro 1,18. O que 1 Pedro 1,18 diz? Olha isso. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Uau! Olha que coisa, não foi com ouro nem prata que vocês foram resgatados daqueles procedimentos dos seus pais, dos seus antecessores, das gerações passadas. Tem uma promessa.
Amém, queridos? Tem uma promessa sobre as nossas vidas. Resgate de problemas que vem vindo de geração em geração. Você não precisa ter as doenças que a sua família teve. Amém? Você não precisa viver no mesmo nível de escassez que a sua família viveu. Amém? Você não precisa viver um casamento ruim como seus antepassados viveram. A voz profética se levanta para dizer: há um tempo de resgate da opressão humana. O resgatador veio. Aqui fala, não foi com coisas corruptíveis, mas com o precioso sangue de Jesus. Que nós fomos resgatados do fútil procedimento que nossos pais nos legaram. E aí, muito interessante isso, né? Que esse é um processo que, graças a Deus, a gente tem bastante entendimento sobre isso na Sara Nossa Terra, porque Gálatas capítulo 5 fala assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter a nenhum jugo de escravidão. Nenhum jugo de escravidão, de pobreza, de doença, de infelicidade, de casamentos ruins. Nós somos chamados por Deus para sermos livres de toda a opressão, amém? Nós fomos chamados para abrir um caminho novo, uma geração saudável, famílias saudáveis, filhos saudáveis. E olha que coisa interessante, Eclesiastes 7:7 diz assim: a opressão faz o sábio perder o juízo. Olha que coisa interessante. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Que coisa forte. A opressão, o desrespeito, né? O abuso faz até uma pessoa sábia ficar doida. Né? Então, lamentavelmente, que nós vemos governos opressivos. Não é fácil a gente falar assim: aquele governo lá oprime as pessoas. Muitas vezes a opressão está dentro das casas, está dentro das famílias. E a igreja está aqui para trazer uma nova voz. Marido e mulher que se respeitam, pais que respeitam seus filhos, amém? Pais que treinam seus filhos com carinho, com respeito, com dedicação. Gente, isso é a voz profética da igreja, maravilhosa voz profética, que mudou a minha vida, que mudou a minha história, que mudou a minha vida de uma história de abuso, de alcoolismo, de violência. Que seria, esse dia eu estava conversando com a minha irmã. No final do ano, a gente teve uma conversa longa e a gente estava falando sobre isso. O que seria de nós se o resgatador não tivesse aparecido? O que seria de nós que crescemos num ambiente tenso, de brigas constantes, de alcoolismo, de confusão? Mas o resgatador veio. Chore, candalaia, chorava. O resgatador veio. Quando você se converteu, sabe por que você foi resgatado? Nós fomos resgatados. E aí, você encontra na Bíblia uma coisa muito interessante. Existia um homem chamado Jacó, e existia um homem chamado Moisés. Viveram 400 anos de diferença apenas. Isso para a nossa cabeça é muita coisa, né? Jacó foi um homem que teve experiências muito interessantes com Deus, né? Todo mundo conhece a vida de Jacó. E todo mundo sabe que em determinado momento da vida de Jacó, o nome dele foi mudado. Quem sabe para que nome? Israel. Né? O que significa Jacó? Jacó é usurpador. O que significa Israel? Príncipe. Mas olha que coisa interessante. Quando você lê a Bíblia com muito cuidado, Gênesis capítulo 49, o nome de Jacó já tinha sido mudado. Mas quando Jacó vai abençoar os filhos dele, ele abençoa como Jacó, como aquele que segura o calcanhar.
Olha que coisa interessante. Jacó não abençoou seus filhos a partir de um lugar profético, como príncipe. Aqui diz assim: depois chamou Jacó seus filhos. Ajuntai-vos e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Isso aqui é uma comparação bem interessante para eu ensinar um princípio. Jacó, embora fosse um homem, né, que tinha muitas experiências com Deus, mas ele abençoou seus filhos a partir de uma visão natural, aquilo que ele estava enxergando nos filhos. Mas aí, lá na frente, levantou-se um homem chamado Moisés. Sabia que Moisés abençoou os filhos de Israel de novo, um por um, com uma voz profética, anulando toda a maldição que tinha em Gênesis 49? Olha que coisa interessante. Jacó chamou um filho dele de serpente. Você é uma serpente. Jacó falou para um filho dele assim: você nunca vai ser ninguém. Uau! Olha aqui. Jacó abençoou como é que a gente fala? Marromeno. Ó, eu abençoo, mas vou segurar seu pezinho um pouquinho, tá? Olha que coisa interessante, ele abençoou a partir desse nome, e não a partir do príncipe. Aí, olha aqui. Lembra o seguinte: o resgatador veio para anular tudo aquilo de ruim que foi dito a seu respeito. O resgatador veio para anular a voz que foi usada para diminuir, para destruir, para minimizar os seus talentos. Então, o que eu quero trazer para você hoje é um entendimento importante. Inclusive, quero falar com os líderes que estão aqui. Você está na igreja para ser uma voz profética na vida das pessoas. Para anular, para dizer coisas que totalmente contrário daquilo que as pessoas ouviram. Ah, mas meu pai disse assim: ah, nós sempre fomos pobres, seremos pobres para sempre. Esses dias uma pessoa falou isso para mim. Agora vai chegar um resgatador na vida dela e falar: não, o Senhor te chamou para ser próspero. Então, nós vamos entender que a atuação profética da igreja, a atuação profética de um líder, a atuação profética de um pastor, olha que poder que tem de anular aquelas maldições que uma pessoa vem carregando de geração em geração. Então, saiba de uma coisa: Deus levanta líderes para profetizar as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Os limites impostos pelas gerações, os limites impostos pelas experiências doloridas e sofridas que as pessoas viveram na vida. Fala assim comigo: eu recebo a unção do resgatador. Porque Deus te resgatou para ser um resgatador. E cuidado, líder, com o que você fala. Porque a sua voz é profética. Quando alguém diz assim para você: ah, está difícil, não vai dar certo, a sua voz profética tem que dizer: mas tem uma promessa para você. Então, a nossa atuação profética é prática, é todo dia, na célula, é na oração. Quando alguém te liga em desespero, você está atuando como resgatador. Por quê? Por causa da sua voz profética. Amém. Ruth, eu não sei quanto tempo eu tenho. Está acabando já, né? Tá? Então tá. Olha aqui, alguns exemplos. Gênesis capítulo 49, verso 3. Jacó fala para Rubem: tu és o meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor. Começou bem, né? O mais excelente em altivez e mais excelente em poder, impetuoso como a água e tal. Mas
não serás o mais excelente, porque subistes ao leito do teu pai e o profanaste, subistes à minha cama. Então, o que é que eu falei? Jacó abençoou a partir do que ele viu, do que os filhos fizeram. Rubem dormiu com a concubina do pai. Ele não podia ter feito isso, mas uma sentença veio sobre a vida dele. A lei é assim, não tem perdão, não tem graça. Mas Moisés, uma voz profética lá na frente, olha que coisa interessante. Jacó foi tão forte essa palavra que não saiu nenhum rei da tribo de Rubem. Ninguém se levantou. Até que Deus levantou um pai espiritual para desfazer essa sentença anterior. A voz dos pais, né, de pessoas ilustres, pessoas importantes na nossa vida, são como sentenças. Nós sabemos disso. Né? Aí Moisés chega em Deuteronômio 33, 6 e fala assim: viva Rubem! Jacó falou: você vai morrer, você não vai ser excelente. Aí Moisés chega e fala: viva e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Então, o que Moisés estava fazendo? Anulando uma sentença. É isso que a igreja faz, é isso que a voz profética faz. Anula sentenças. Rubem errou, mas não havia perdão, não havia possibilidade de remissão. Quantas pessoas passam uma vida inteira carregando sentenças, né? Quando alguém diz: não, você não presta, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém, você não vai dar conta da vida. Sentenças. E nós sabemos que as pessoas vivem por aquilo que elas acreditam sobre si mesmas. Então a igreja vem com uma voz profética e diz: você não vai morrer. Simeão e Levi foram aqueles que juntos partiram para uma guerra e mataram muitas pessoas, né? Eu não vou ler, gente, é muito grande, né? Então, Jacó juntou os dois e amaldiçoou os dois juntos, tanto que a tribo de Simeão desapareceu, só sobrou a tribo de Levi. E a tribo de Levi, gente, interessante, né? Olha aqui. Vocês vão perecer, porque vocês são instrumentos de violência. No meu conselho não entra a sua alma. Que coisa pesada, que coisa forte. Ou seja, presta atenção, os pais naturais, os homens sem visão espiritual, falam para as pessoas aquilo que eles estão enxergando. Um profeta fala aquilo que é possível Deus fazer na vida da pessoa. Um profeta, né? É isso, ele acredita na capacidade da remissão, da transformação, da cura. Não pense que Deus vai deixar você do jeito que você chegou na igreja, jamais. Deus não quer que você viva debaixo de sentenças, amém, queridos? Deus não quer que você viva debaixo de coisas que foram ditas, que foram marcantes na sua vida. E aí, o que Deus fez? Falou para Levi, Moisés chega e fala assim: Senhor, dê a Levi o Urim e o Tumim. E transformou Levi num sacerdote. Urim e Tumim eram as pedras que simbolizavam a capacidade de profetizar, de enxergar. Oh, meu Deus, graças a Deus por isso, né? Graças a Deus, porque de tribos que eram para ser destruídas, que estavam debaixo de uma maldição tão forte, alguém chegou e falou: não, você vai se tornar um profeta de Deus. Quero falar uma coisa para você. Muitas pessoas que chegarão aqui, que vieram de situações terríveis e difíceis, Deus vai fazer de você um líder. Deus vai fazer de você um adorador. Por causa da voz profética. A voz que resgata, a voz que anula o poder dessa história. É muito interessante, né? Aí,
Tem um versículo lá em Deuteronômio, versículo 10, diz assim: portanto, os levitas são merecedores de ensinar os teus juízos a Jacó e a tua Torá, a lei e a Israel, e eles oferecem o melhor incenso e holocausto perfeitos no teu altar. Abençoa, Senhor, todos os esforços da tribo de Levi. A maldição foi quebrada. Então, quantos de nós, né, que estamos há mais tempo na igreja, sabemos disso, de onde nós viemos, as histórias que nós viemos e quem nós somos hoje. Quantos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus por isso. Quem nós somos hoje? Uhul! Pessoas que diziam assim, jamais vou conseguir falar em público, hoje são pregadores. Pessoas tímidas, pessoas inseguras, pessoas medrosas, pessoas cheias de, né, ai, não sei, hoje são líderes. Glória a Deus por isso, amém? Sabe por quê? Eu quero que essa noite você entenda isso. Pela voz que você está ouvindo. Quando alguém chega aqui nesse púlpito para pregar, ele está liberando uma palavra profética que entra além do que você pode imaginar. Muitas vezes você não lembra do que foi pregado, mas eu quero que essa noite você saiba de uma coisa: a voz profética atua no mundo espiritual, movendo a sua vida, e muitas vezes você nem sabe o que aconteceu, mas uma voz profética saiu sobre a sua vida. É isso que o púlpito faz. É isso que a célula faz. E que em 2022 Deus possa trazer muitas pessoas que hoje são escravas, estão sofrendo, estão debaixo de maldição, de opressão humana, pessoas que estão sofrendo violência física, violência emocional, que essas pessoas se acheguem a nós, amém? Se acheguem à igreja, se acheguem à célula, se acheguem para ouvir a voz profética que anula essas maldições. Oh, Jesus, maravilhoso. Zebulon, olha que coisa interessante, Zebulon. Gênesis 49, 13 diz assim: Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para muitos navios. Suas fronteiras se projetarão até Sidom. Parece uma coisa boa, né? Zebulon vai ser um porto. Amém, mas não é tão bom assim não. Sabe por quê? Porque o porto é um lugar onde as pessoas só chegam para tirar de você. Zebulon, você vai ser um porto onde todo mundo vai se aportar para usufruir da sua vida. Vai ser um lugar privilegiado, você é um porto. Né? Você vai acumular muitas coisas, mas você vai ficar parado no porto. Quem quer ficar parado num lugar? Ninguém. Aí, Moisés chega e fala assim: quanto a Zebulon, assegurou, alegra-te, Zebulon, nas tuas viagens marítimas. Você vai viajar. Você não vai ficar parado no porto. Você não vai ficar ali, só as pessoas chegando para jogar os problemas em cima de você. Você vai, alegra-te, amém? Alegra-te, Zebulon, porque você vai viajar muito, você vai fazer muitas coisas. Você não vai só acumular problemas, situações. Alegra-te. Que coisa. Alegra-te. Quantas pessoas chegam na igreja sobrecarregadas, só problema, carregando todos os problemas da família no ombro, tem dor, tem problema de coluna, de tanto problema que carrega, né? Ai, porque isso, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu vizinho, cachorro, periquito, papagaio, porto, todo mundo descarrega lá. Quantas pessoas chegam assim na igreja? Sobrecarregadas, não dormem direito. Por quê? Porque é um porto. Aí Moisés vem e fala assim: vai viajar, meu filho. Eu te abençoo para ir. Eu te abençoo, alegra-te. Porque você vai fazer muitas viagens. Muita coisa boa vai acontecer na sua vida. Amém? Todo peso. Muitas pessoas
chegam sobrecarregadas. E aqui é um lugar de descanso. Amém? Aqui é um lugar em que você não tem que carregar jugo. Depois você pode ler, isso aqui é muito, muito legal. Né? Moisés diz, você vai florescer, vai crescer, você vai poder se alegrar. Né? Tem muita gente que pensa que a vida, inclusive acha que vida espiritual é sofrimento. Eu tenho que carregar minha cruz. Né? Ai, meu Deus, como é pesado. Não. Fala assim comigo, alegra-te, alegra-te, alegra-te no teu Deus, alegra-te, amém? Alegra-te, vai viajar, vai ter experiências incríveis e fantásticas com Deus. Amém. Agora essa aqui é demais. Espero que vocês estejam preparados. Issacar. Issacar, Gênesis 49, 14. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos das ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa. Baixou os ombros para que a carga fosse colocada nos seus ombros. Se sujeitou ao trabalho servil. Gente, que maldição maior do que essa? Você é forte, você aguenta, tá? Mas vão botar carga em cima de você. Só trabalho duro, só trabalho, trabalha, não usufrui de nada. Pode botar trabalho aqui, trabalho servil. Olha que coisa interessante, e se sujeitou ao trabalho servil. Que maldição é essa? Que pai é esse? Alguém falou isso, que pai é esse? Mas quantos pais falam assim, tem que trabalhar. Tem que acordar cedo, mas pai, é domingo. Tem que acordar cedo, porque tem que trabalhar. A vida é dura, você está pensando o quê? Você vai pensando que dinheiro nasce em árvore? Por isso que muitas pessoas têm dificuldade de entender o Evangelho. Como é que o Evangelho vai dizer que Deus me ama, que Deus vai me dar tudo, que Deus é bom? Não entra na cabeça. Precisa de uma voz profética. Precisa de alguém que vai falar, que vai ensinar, que vai dizer coisas novas. O que será que Moisés falou para esse jumento de carga? Que vai sempre trabalhar para os outros e nunca vai usufruir de nada. Vai quebrando aí mesmo. Porque tem muito jumento de carga na igreja. Achando que essa é a coisa mais espiritual que existe. Pode botar, eu aguento. Né? Aí vem assim, Issacar. E tu, Issacar, os dois chamarão os povos ao monte ali, apresentarão ofertas legítimas, porque desfrutarão a abundância do mar e dos tesouros escondidos da areia. Que coisa, hein? Que coisa! Meu Deus do céu! Issacar é um jumento forte, perseverante, repousando entre as suas cargas. Olha isso, gente. Issacar, os dois chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque experimentarão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Você não vai só trabalhar duro, você vai ter tesouros. Você vai ter abundância. Você vai poder usufruir dessa abundância. Né? Então, gente, essa é a palavra que eu tinha para vocês. Que nós possamos compreender. Vou orar também. Então, o que eu quero que você entenda essa noite? Que a sua história, as suas experiências, as experiências da sua família, marcaram você. E muitas vezes trouxeram você onde você está hoje.
E como eu falei, muitas pessoas, né, chegam na igreja sobrecarregadas, sentenças, palavras que foram ditas. Essa aqui tem que falar, gente. Dan. Olha o que Jacó disse para Dan. Dan julgará o seu povo como uma das tribos, tá? Dan será uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda que morde os pés dos cavalos e faz cair seus cavaleiros. Misericórdia. Você é uma serpente. Sabe aquelas marcas? Você cometeu um erro, alguém diz, você não vale nada. É assim que as pessoas são criadas nesse mundo sem Deus. Você é uma serpente, você não vale nada. Estigmas. Você não vai dar em nada, seu preguiçoso, seu burro. Aí Moisés chega e fala, Dan é um leãozinho. Um leão. Que coisa. Você é um leãozinho que vai crescer e vai virar um leãozão. Forte. Então, que coisa interessante. O resgatador aparece de diversas maneiras. E aqui aparece como uma voz profética. E eu quero que você saiba o peso que a palavra de um líder tem sobre a vida de uma pessoa. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui como igreja, nesse púlpito, como líderes, para anular sentenças. Você tem noção disso? Ah, Espírito Santo. Assim como Deus nos resgatou, tem nos resgatado. Ao longo de todos esses anos que nós caminhamos com Deus. Muitas palavras que você ouviu, você não lembra. Mas elas mudaram sua vida. Elas fizeram você se sentir amado. Gente, tem noção do que a igreja faz? A igreja pega pessoas que o mundo rejeita, desvaloriza, e a pessoa chega aqui e nós dizemos assim, você é um primogênito, você é filho amado de Deus. Começa por aí. Você pertence. Quantas pessoas aí fora são rejeitadas? São desvalorizadas. São estigmatizadas. E por isso elas estão deprimidas, ansiosas, fisicamente doentes. 2022, queridos, o ano do resgatador, nós vamos resgatar muitas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Voz profética. E isso é bem prático. Pessoas que falam a outras pessoas. Alguém que te abraça. Alguém que te ouve. Eu nunca vou esquecer de uma senhora lá na Terra Encantada que ela chegou perto de mim e eu dei um abraço nela e ela chorava, soluçava e ela falou assim, eu nunca recebi um abraço na minha vida. Aí eu falei, não é possível isso. Ela falou, é possível. E ela estava recém-chegada de uma história de dor, de sofrimento, de miséria. Resgatada. Choricandaravaras. Resgatada por esse ambiente. Amém, queridos? Vamos ficar em pé. Vamos orar. E vamos receber essa unção, né?
O Deus que te resgata, que usa pessoas. Ah, Espírito Santo. Queria chamar aqui o pastor Luiz Manuel, Ana Cláudia, por favor, venha aqui comigo. Pastora Silvana também. Ah, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos por esse grande mover que está no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Senhor, a voz profética que está saindo esses dias, o resgatador está vindo sobre nossas vidas. Então o resgatador virá para resgatar, Senhor, famílias, filhos, virá para resgatar pessoas que hoje estão debaixo de dor e de sofrimento. Chore andalaia, chore candalaia. Oh, Espírito Santo, move na tua igreja nesses dias, Senhor. Faz da igreja esse lugar profético, ó Pai. Faz da igreja, Senhor, cada vez mais esse lugar de cura, de restauração. Nós somos como Moisés, que se levanta, Senhor, para anular. Amém, queridos? Eu queria que o pastor Luiz Manuel viesse aqui e que ele orasse pelos homens. Eu quero que os homens, todos os homens que estão aqui presentes, possam receber uma palavra profética, que é possível ser um homem bom, generoso, amoroso. Amém? Amém. Reparte essa unção, querido. Amém, amém, queridos. Nós homens somos os sacerdotes da nossa casa. Amém. Essa é a missão que Deus nos deu. A missão principal. Nós damos destino aos nossos filhos. Nós abençoamos as nossas esposas, a nossa família. Mas nós temos que ter o entendimento do que é ser sacerdote da nossa casa. Então eu quero abençoar agora a todo aquele que está aqui, a todo aquele que está em casa agora. Em nome de Jesus. Nessa unção. Com o céu aberto sobre as nossas vidas. Amém. Eu quero agora abençoar para que você seja próspero, amém. feliz. Que você, o casamento, seja um exemplo. Que seus filhos tenham direção do reino de Deus. Amém? Vamos orar assim. Não faça uma oração qualquer agora não, homem. Coloque seu coração no altar do Senhor. Porque o Deus vai te abençoar agora, amém? Deus vai te abençoar agora. Você crê nisso? Deus vai te abençoar agora. Eu te abençoo na autoridade do nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, Pai de amor e de misericórdia. Eis-nos aqui, Senhor, os varões separados, Pai. Aqueles, Pai, que foram resgatados nessa estrada da vida. E que hoje creem e declaram que Tu és o Senhor e o Salvador. Olha para nós agora, Senhor. Olha para a missão que nós recebemos de sacerdotes da nossa casa. Unge-nos, Senhor. Unge-nos poderosamente nesse momento, Pai. Amém. Abençoa nossos filhos. Abençoa nossas esposas. Traz provisão, Senhor. Amém, Senhor, aquele que ainda não encontrou a sua varoa, traz aquela que você separou, Pai. Amém. Abençoa nossos celeiros, Senhor. Que nunca falte nada na nossa mesa. Que não falte provisão. Que nós sejamos sempre abençoadores, Senhor. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. A todo aquele que creu nesse momento. Eu abençoo. Eu abençoo. Com a bênção da paternidade. Com a bênção da prosperidade. Com a bênção do sacerdócio na sua casa. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Eu te abençoo. Na autoridade do nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. A pastora Silvana vai orar sobre prosperidade financeira. Ela é uma mulher próspera. Ela vai liberar uma palavra profética. 2022, seu negócio vai explodir, vai crescer, vai romper limite. Amém, Deus. Nós agora chamamos a existência tudo que está retido de cada pessoa aqui presente. Você que está aqui na presença, você que está online, começa a lembrar de tudo que é seu,
de todas as promessas que Deus tem para você, de todas as suas ofertas, de todos os seus dízimos, de todas as suas promessas. Comece a chamar a existência agora. Aquela causa da justiça que nunca saiu, aquele emprego que é seu, a multiplicação do seu salário. E se alguém tiver 3 ou 1 concorrendo para um lugar, o lugar é seu. Toma posse desse lugar agora. Você vai ser o melhor profissional, você vai ganhar o melhor, porque você está na presença de Deus. Receba essa unção, a unção da prosperidade, a unção de nunca te faltar nada, a unção de falar é meu e Deus me deu, eu semeei, eu estou aqui, eu sou filho unigênito, eu estou na presença de Deus. Eu tomo posse agora do que Deus tem para mim. Eu chamo a existência. Você que está desempregado, creia, a vaga é sua. A vaga é sua. Pode fazer o concurso. A vaga é sua. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai que está passando aperto, mãe que está passando aperto, você é um filho de Deus. Você não nasceu para passar aperto. Creia, Jesus está te abençoando. Amém. Creia, filho que está fazendo o pai sofrer. Creia, Jesus vai abençoar. Amém. Em nome de Jesus. Ah, Pai. Essa igreja aqui não vai passar uma única dificuldade. Uma única dificuldade. Porque o Senhor está aqui. Ele está ouvindo. O resgatador está aqui. O resgatador é Jesus. Ele traz prosperidade. Ele nunca foi pobre, porque ele era rico na alma, no espírito e nas promessas. Receba desse Jesus agora. Em nome de Jesus. Amém? Amém, Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. A unção também para o ministério, pastora Ana Cláudia. Unção para crescer, amém? Suas células crescerem, multiplicarem. Unção ministerial sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Amém, amém. Em nome Voz de profética. Oh, Senhor, nós somos o teu povo. Nós somos o teu povo reunido nessa noite. Estamos na tua casa, Senhor. E os céus se abrem sobre cada líder, sobre cada homem e cada mulher que está aqui nessa noite. E a unção, Senhor, uma unção de multiplicação, uma unção de visão, de estratégia, de paixão por vidas, de paixão pelo reino, Senhor. Oh, Deus, cancela agora toda a inércia, todo o medo, toda a apatia, Senhor. Oh, e derrama sobre cada um de nós unção do avanço, unção da multiplicação. Células serão abertas, discipulados começarão, Senhor. Igrejas serão abertas, Senhor. E nós declaramos que faremos isso com alegria no nosso coração, com leveza. Alinhamos, Deus. Alinhamos nessa noite profética o nosso coração com o teu. E te dizemos: eis-nos aqui, Senhor. Envia-me a mim. Envia-me a mim. E eu te abençoo assim, com essa unção, para avançar, para prosperar, para ver seu ministério crescer. Nós te agradecemos, Senhor, por esse mover nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, nós recebemos, Senhor, a visão, a unção. Choriandala, coriandalaia, choriandarai. Faz milagres esses dias, Senhor. Nós estamos esperando coisas sobrenaturais. Senhor, assim que essa celebração encerra, começa o ano do resgatador. Pessoas virão, soluções virão. Negócios abrirão, pessoas virão para te ajudar, pessoas virão para te dar soluções, pessoas virão para dizer, vai dar certo e as coisas vão dar certo, em nome de Jesus, e amém, amém e amém.